Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e para que possamos entender e compreender e alimentar nossa alma no maná do céu, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela edifica, ela exorta, ela é tudo para o crente, o alimento principal, a vitamina principal é a palavra de Deus. Então devemos alimentar, comer da palavra, entender bem a palavra do Senhor, porque erreis porque não conheceis, né? Porque não conheceis a palavra do Senhor. Mas quem conhece, ele não vai pecar, porque ele sabe as consequências da desobediência terrível. Mas não veio o caso agora que nós queremos aqui compartilhar. Eu peguei ontem, mas assim foi um tempo muito curto e coisa assim, eu não consegui expressar bem como eu queria expressar. Mas aqui, mais tranquilo, sem muito questão de preocupado com o horário, eu quero ler aqui no livro de Ruth. É um livro muito lindo, a história de Ruth. É o exemplo que deixa para conosco de uma mulher, que ela dá o exemplo aqui, uma mulher virtuosa, uma mulher de coragem, uma mulher de atitude. Então o crente tem que ter essas qualidades. Aqui falando da mulher, mas cabe a toda a igreja, né? No sentido humano, porque nós temos certos momentos, nós temos que tomar certas decisões e com cuidado de tomar decisões, principalmente nas horas difíceis. Eu vou ler algumas partes do texto aqui e conforme for Deus vai nos ensinando, vai nos orientando, vamos explicando, explanando e mastigando a palavra de Deus. Amém? Então no versículo 1 capítulo 1 de Ruth fala assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e pelo que um homem de Belém de Judá saiu peregrinar nos campos de Moabe, e a sua mulher e os seus 2 filhos. Então aqui na época era governados por juízes. E nessa situação houve um problema muito difícil, a dificuldade que passava aí, né, de Belém, de Judá, e houve fome, dificuldades ali. E aqui relata dessa família, a família aqui de Noemi. Era Noemi, a mulher, seu esposo Elimeleque, e os 2 filhos, que é Malom e Quilion. Então eles faziam parte dessa família. Mas diante da situação, né, estava caótica, mas eles estavam ainda, tinha dificuldade, mas estava ainda comendo e tinha alguma coisa, mas tomou a decisão de ir para Moabe. Veja bem, foram para onde? Para Moabe. Ele estava ali com o povo de Deus. Agora vai para Moabe, um lugar de um povo, né, rompeu a fronteira de Israel, rompeu a fronteira deles, da cidade, e foram para Moabe. Moabe é um lugar de um povo estranho, um povo que não serve a Deus, um povo que não professa a mesma fé, é um povo diferente. E Deus não gosta de mistura, ele quer a pureza, a santidade do povo. Mas ali na dificuldade ela tomou essa decisão. Veja o que aconteceu tudo dentro dessa história. E ela saiu da cidade dela, ela, o marido e os 2 filhos, e foram lá para Moabe. Moabe, para você saber, é da descendência de Ló. Quando houve que acabou tudo, daí as 2 filhas de Ló falaram, não vai ter homem mais para prosseguir a humanidade. E elas precipitadamente, o que fez? A mais velha, a primogênita, falou assim, vamos deitar com meu pai, vamos dar vinho a ele, e aí deita com ele, e aí depois você também deita com ele para que nós tenhamos filho, porque não vai ter. Veja o pensamento, veja atitudes errôneas e as consequências que houve. E aí o que acontece? Então a primogênita foi, deu vinho, deitou, e o pai está tomado de vinho, não viu quando ela deitou e quando levantou. E assim foi a história, e aí vem também a mais nova, fez a mesma coisa. Mas esse povo de Moabe é filho da primogênita de Ló. Então ele é filho de Ló, o povo de Ló, o povo foi concebido incesto, já está errado aí. É um povo que começou tudo errado. Então esse povo é de Moabe. E eles saíram dali do povo que está, um povo, diria, no meio do povo de Deus, na dificuldade, e se preocupou e tomou uma decisão precipitadamente. E foram para Moabe. Certo? Aí estando lá em Moabe, o que aconteceu?
E era o nome do homem Elimeleque, que eu já falei, né? E o nome da mulher é Noemi e os seus 2 filhos. Mas logo que ele chegou lá, o que aconteceu? Dentro dessa situação, logo num tempo que ele já estava lá, morre Elimeleque. Morre o provedor, que provia o sustento, trabalhava, morre o provedor. Olha a dificuldade aí já iniciando, porque está em um lugar estranho, um lugar que não professa a mesma fé, a mistura. E Deus não quer mistura, Deus quer pureza no povo de Deus. E hoje se mistura tudo misturado. Não é que não devemos estar assim, mas nós não temos essa comunhão junto do mesmo Deus, não professamos a mesma fé. Nós devemos influenciar os outros, não os outros nos influenciar. Porque nós somos um povo de Deus. O povo de Deus, nós estamos aqui só por um momento, até Deus ordenar a Jesus vir buscar a sua igreja. Ele veio, fez sacrifício, deu seu próprio corpo, morreu a sua própria vida por nós, que não eram merecedores, eram pecadores. Ele veio, mas ele vai voltar a buscar, ele falou que voltaria a buscar o seu povo. E aqui aconteceu então que morre Elimeleque, o esposo da Noemi. O que ficou? Ficou só a Noemi e os seus 2 filhos, que é Malom e Quilom. Vamos conferir aqui, é Malom e Quiliom. Só ficou ela e os 2 filhos. E ficou lá, foi indo. E prosseguidamente vai, os 2 filhos casam. Ajuntou, casou. Eles eram um povo de Deus. Casa com um povo que não é de Deus. Casaram os 2 com as moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Então Ruth e Orfa, as 2 mulheres moabitas, nora então de Noemi. E aí ficaram ali, continuando. Veja mais a consequência. Então tinha morrido já Elimeleque. Agora vai, os 2 filhos casam com as 2 mulheres, a moabita. Morre os 2 filhos também. Veja a situação difícil dessa mulher Noemi. É difícil demais. Perdeu o marido, agora perde os 2 filhos. Ela já é de uma idade já meio avançada. Não podia mais arrumar mais marido, porque daí as noras têm o direito de casar com o cunhado. Mas daí a Noemi não tinha mais filho. Era só esses 2. E ela a idade já mais. O marido já tinha morrido. Não tinha como ter mais filho. E para ela casar com outro, como ninguém ia querer uma mulher mais velha. E mesmo que quisesse ter nascido outro filho, não tinha como essas noras casar novamente para continuar prosseguindo na família. A situação difícil de Noemi passou dificuldade. Por isso que eu digo, quando nós tomamos decisões, olha o que podemos aprender aqui, que agora Deus me colocou na minha mente. Quando nós tomamos decisão errada, as consequências difíceis, nós sofremos muito. Muitas vezes nós sofremos não é por causa de certa é por causa nossa, de atitudes que tomamos, atitude errada. Então aqui eu deixo um conselho, todas as coisas que vamos fazer, tomando atitude, tem que ser diante de Deus e na vontade de Deus, orientação de Deus. Um conselho que eu deixo a todos, para que não venha acontecer isso. Veja a dificuldade de Noemi. Meu Deus, coloca-se no lugar dela ali, para nós vermos, poder sentir, só sentir mais ou menos assim. Imagina ela ali em algum lugar estranho, perde o marido, perde os 2 filhos, ela vai fazer o quê? Quer voltar. Vamos ver o texto mais na frente. Morreu Elimeleque, os quais tomaram as mulheres moabitas, que eu já falei lá no final. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim, então a mulher desamparada dos seus 2 filhos e marido. Estava desamparada. E amparava ela, era ele, morreu. E então se levantou ela com suas 2 noras e voltou para os campos de Moabe. Por enquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o povo dando-lhe pão lá.
Ela ouviu-se falar. E ela ali naquela situação. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo ela em caminho para voltarem para a terra de Judá. Então ela queria voltar para a terra de Judá, porque ouviu falar que o Senhor estava dando pão, e era a situação que estava ali, uma necessidade terrível. Então a decisão foi de voltar. E disse Noemi às suas 2 noras, ide e voltai, cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use de convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos comigo. Que Deus abençoasse elas, que voltasse, abençoá-la, como ela foi, deve ser abençoada, porque como foi quando estava com os seus 2 filhos, então que fosse assim também com ele, com elas, voltando. E o Senhor vos dê que acheis descanso a cada um em casa dos seus maridos. E beijando-se, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhes, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Por que ireis comigo? Se ela não tinha mais nada com eles, os filhos tinham morrido, ela não ia poder ter mais filhos, por que queria ir com ela? Né? Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filho? Não tinha, né? Para que eu vos fosse como marido, como eu falei. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quanto eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho. Espera-lo-eis até que viesse a ser grande. Né? Falando, ela fez uma indagação para as suas 2 noras. Deter-vos-eis por eles, sem tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós a mim, as mesmas. Por enquanto, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Por quê? Decisão tomada errada, precipitadamente, Noemi. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E órfão beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. É de coragem. Ruth, nós aprendemos aqui, é mulher de coragem. A outra voltou, realmente, como o natural, normal, voltou. Mas Ruth não quis voltar, não. É muito corajosa, Ruth. Uma das características de crente, de mulher crente, de homem crente, tem que ser corajoso, corajosa. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Né? Porque lá não eram deuses, ela é deuses. Minúsculo. Deuses estranhos. Volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth, não me insista para que eu te deixe. E me deixa e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, onde tu fosse, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. E teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Confessou, né, que o povo dela era o povo. O povo de Noemi era o povo dela. Onde ireis, ireis também. Onde pousar, pousarei também. Que comeres, comerei também. O teu povo é meu povo, aonde irei, eu também. O teu Deus é meu Deus. Ela confessou que o Senhor era Deus dela. Tomou atitude maravilhosa de mulher de coragem. Que perspectiva tinha essas mulheres? Estavam desprevidas de valores. Situação difícil. Ia depender de mendigar, de pedir, de ajuda para voltarem. Mas Noemi é corajosa. Né? E veja só. E o Senhor, outro tanto lá. E assim, pois, foram-se ambas até chegarem em Belém. E sucedeu-se que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam
não é esta Noemi? Então eu creio assim, ela saiu e o povo depois dizia, tá aí, olha aí Noemi, né, tal, o que é isso? Não é essa, tal de Noemi, né? Porém, ela dizia, não me chames Noemi, mas chamai de Mara, quer dizer, de amarga, né? Porque a grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Situação amarga. Não queria chamar mais Noemi, mas chamava de Mara. Mara quer dizer de amarga, amargura. E o povo dizendo, lá vai Noemi, aí é Noemi, saiu daqui, agora está voltando aí, né? Mas é melhor voltar do que ficar no lugar onde ela está. E cheia partiu, porém, vazia o Senhor fez tornar. Então ela saiu, tinha alguma coisa, mas voltou vazia, porque lá não tinha nada. Lá que ela foi, é o povo que não é o povo de Deus, o povo de Moab. Vamos rápido, quero ver se eu consigo mais ou menos depois dar uma... Porque senão o tempo vai ficar muito extenso. Mas aí voltou vazia, né? Então diz aqui que ela veio cheia, voltou, tornou-se vazia, né? E Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e Todo-Poderoso me tem afligindo tanto. E assim Noemi voltou com ela, e Ruth, a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. E aí, veja a atitude contando depois da história, nós vemos que Noemi ficou ali, e a nora dela, né, mais jovem, aí foi catar as espigas que caíam dos colhedores, tempo de colheita, chegou na fazenda, o dono não estava, mas o que estava lá, deu oportunidade para que ela entrasse na fazenda, mas catar o que caísse. Espiga que não precisava mais, que estava lá. Ela ia catar para essas espigas para cevada, para fazer alimento para ela e a nora. Ela e a sogra. Veja a atitude dela. Trabalhadeira, dedicada, esforçada. Qualidade de mulher cristã. Que tenhamos exemplo disso. E ela começou a pegar as espigas. E de repente chega o patrão do lugar ali. E ficou sabendo da história dela. E aí falou aos que estavam, os colhedores, os que estavam catando, falou assim, olha, quando tiver pouco, e os pássaros que comer e tal, mas você solta, afrouxa o fecho, para que caia a espiga, para que ela pegue. E naquele dia ela pegou muito, e aí foi com abundância, e foi e levou para a sogra, e fizeram comida e tinha bastante. E continuando e vai indo, e depois ela aqui viu que encontrou esse Boaz, ela casou com Boaz, era o homem rico aí da região, e é parente de Elimeleque, que era do seu sogro, que tinha morrido. E aí no final, toda a história, ela vai e casa com Boaz. Mas passou toda essa história, depois vocês podem ler todo o capítulo de Ruth, são 4 capítulos, e a história é maravilhosa. Ruth, depois dá à luz, né, Obed, né? Ruth casou com Boaz, depois, né, teve toda a situação, mudou tudo, mudou, as coisas começou a fluir, e ela trabalhando, e aí foi, casou-se com Boaz, e aí veja só, lá no capítulo 4, no final, diz, Ruth dá à luz a Obed, avô de Davi. E assim tornou Boaz e Ruth. Ele foi por mulher e entrou a ela. E o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. E então a mulher disseram, Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje te dar remidor e seja o seu nome afamado em Israel. E ele foi, tanto é que depois lá no fim diz que ele foi, aqui mais adiante, ó, e Noemi tomou o filho, depois no colo, aqui ó, ela será, aqui ó, e ele será recriador da alma e conservará a sua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos.
E Noemi tomou o filho e pôs no regaço e foi a sua ama. Pegou ele no colo. E as vizinhas que deram um nome, dizendo, Noemi, nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. E aí é a descendência de Jesus. Veja só, uma mulher que seria impossível. Que nem diz, relata aqui, em Deuteronômio, no capítulo 23 e no versículo 3. Veja só, vai entender as coisas de Deus. Deus muda as situações. Veja aqui. Nenhum amonita ou moabita. E ela era moabita. Lembra que eu falei? E entrará na congregação do Senhor. E nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. E ela foi descendência de Jesus. Jesus faz